Fala galera, eu sou o Ícaro, estamos aqui para mais uma entrevista, mais um Papo de Boreste. Vou deixar o Matheus se apresentar e passar a palavra para o nosso entrevistando da vez para ele poder se apresentar melhor. Fala aí, Matheus. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus. Estamos aqui para conversar com o Marcos Camargo, que é um designer, artista nosso aqui da cidade. Viajou o mundo inteiro com sua arte e tudo mais. Vou passar a palavra para ele poder se apresentar melhor. Vai com você, Marcos. E aí, galera, tudo bem? Que prazer estar aqui, né, com vocês, meus primos, Prazer é nosso. conterrâneos, né? Estão aí botando a boca no balão, na internet. Bom demais. Então, eu sou o Marcos, eu nasci em Goiás, sou designer e artista visual, né? Sou formado em artes visuais e design de interiores. E atuo em várias vertentes nesse ramo aí, né? Cenografia, sou fotógrafo também, designer de produtos e mais um monte de coisa aí. Então, Marcos, a gente sempre começa assim com o convidado falando do começo da carreira, da vida dele, né? Então, quando você era criança, você imaginou trabalhar com arte assim? Já se imaginava ganhar tudo isso que você conquistou hoje, naquela época? Você se imaginava? Então, Mateuzinho, na verdade, eu nunca me vi fazendo outra coisa, assim, sabe? Eu sempre tive envolvido de alguma forma com desenho, com pintura, né? Minha família também se conhece, todo mundo é bem, como se diz, tem alguma ligação com a arte ou com a música, né? Ou com Sim. desenho, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu digo que todo mundo na família tem uma veia artística, né? Eu acho que fui o que tive coragem de peitar o negócio e acreditar, assim, sabe? É Aham, uma, é uma questão bem assim como se diz, de peitar mesmo e ir à frente, sabe? Quando eu uhum, decidi fazer a faculdade de design, assim, eu não tinha referência nenhuma, né? Assim, geralmente quando você escolhe um curso para fazer, você tem um amigo que fez, um parente, né? Para uhum, você ter de espelho ali, uma garantia, assim, que poderia dar certo, né? E eu não tive, né? Não tive ninguém, assim, da minha família que, né? Ou amigo que atuava nessa área, né? Então foi mais assim, pesquisando, tendo referências externas, assim, e acreditar que se eu não fizesse outra coisa, talvez não seria feliz, assim, sabe? Ah, sim, com certeza. Sim. E não foi, Mas em que não foi um momento da processo sua vida. fácil, assim, também não. Pode falar. Perdão. Mas em que momento da sua vida assim você pensou, poxa, isso não vai ser mais só um hobby, uma diversão, mas vai ser um trabalho mesmo, que você decidiu fazer a faculdade do curso É, na assim verdade, específico. na verdade, assim, eu sempre me vi fazendo várias coisas, assim, né, no meio artístico. Eu comecei a dançar, né, eu dancei a vida inteira, então eu ficava pensando assim, se de tudo não der certo, assim, no design e tudo, eu tô com a dança paralelo, né, eu vou levando, vou fazendo, né, eu vou fazendo meus trabalhos e tudo mais, mas eu nunca vou deixar a dança. Eu ficava com isso na cabeça, com aquele medo de às vezes não dar certo, né, no design, nas artes Hum, visuais. E na dança eu já estava bem inserido, assim, né? Aqui em Goiânia, quando eu cheguei, eu já, muito mais do que objetivo, fui correr atrás, assim, do que eu achava que eu precisava saber, que em Goiás eu não tive base, né, na dança. uhum, Já em menos de um ano aqui em Goiânia, eu consegui entrar para uma companhia de dança, assim, muito requisitada, né, aqui na região e no estado, que é reconhecida no mundo todo, na verdade. Então eu acho que isso me deu um gás, assim, eu falo que a dança me deu um combustível, assim, sabe? Enquanto eu estudava na sim. faculdade, design, artes, outras coisas, paralelo a isso eu estava com a dança ali me alimentando de alguma forma, né? Eu só fui me ver mesmo, assim, como designer pouco antes de formar, sabe? Quando eu comecei a fazer estágio, ter contato direto nesse universo. Até então era mais na faculdade mesmo, assim, né, em contato com os professores, Uhum. com os colegas e pesquisa, né? Pesquisando e tal, tendo mais contato com essas fontes, assim, mais com a internet, né? Pesquisando pessoas e tudo mais. Mas foi um pouco antes de formar, assim, que eu comecei a me ver mais como artista e designer mesmo. E as suas obras, no geral, ela tem um traço, né? Ela tem
ela reflete um pouco da sua personalidade, né? Ela tem uma personalidade Sim. própria. E eu tenho a curiosidade de saber de onde veio essas inspirações, tipo, de onde você tira essas inspirações, o que te influenciou a seguir essa linha sua, esse seu Sim. traço. Então, assim, começou muito com brincadeira, assim, Uhum, até em Goiás, aí, quando eu estudava, ensino médio, eu brincava muito de fazer tatuagem nas pessoas, sabe? No uhum, intervalo, ou em alguma aula chata, sabe? Ficava desenhando no pessoal, assim, sabe? E, uhum, consequentemente, os traços de tatuagem são traços mais limpos, assim, mais leves, pelo menos para mim, na época, assim, foi aquilo que me lembrava mais, sabe? uhum, Gosto muito da cultura também indiana, indígena, né, que tem uhum, esses traços mais como se fossem signos, né? E na verdade, assim, eu digo que quando comecei a ver que eu estava criando uma identidade, foi um processo meio assim de descobrimento pessoal também, sabe? Eu usava o desenho muito como se fosse um diário, sabe? Eu era uma pessoa assim muito, como se diz, muito reprimida, assim, não colocava muito para fora sentimento, as coisas, e com o desenho eu comecei de alguma forma colocar para fora, desenhando uhum, mesmo, assim. Tem gente que escreve no diário palavras e eu desenhava, sabe? uhum, Então começou a surgir muita coisa, assim, muitas asas, fragmentos que lembram um pouco texturas, né, de árvore, de uhum, pessoas, que tudo dá ideia de movimento, de como se estivesse brotando alguma coisa ali. Então a parte mais, como se diz, orgânica em todos os sentidos, surgiu muito disso, assim, muito mais da parte poética, de querer dizer alguma coisa, sem precisar de falar ou de escrever, do uhum. que esteticamente, assim, sabe? Uma questão muito de liberdade pessoal, assim, que eu tentei colocar no desenho, mas de forma muito intuitiva, sabe? É Não sei. muito. É um processo meio louco, assim, sabe? Não é fácil de explicar também, não. Muita gente pergunta, mas, assim, lógico que todo mundo tem referências, né, na cabeça, daquilo que Claro. vive, daquilo que faz, ou Uhum, de artista que gosta. Então, cada um acaba descobrindo seu processo, mas eu digo que a identidade ela é construída com um trabalho, sabe? Não é de um dia para o outro que fala assim, ah, eu vi uma coisa legal, vou para esse rumo. Não é muito por aí, sabe? uhum. Você acaba testando muito, você joga muito papel fora, rabisca, sabe? Até você achar que aquele caminho te define, assim, sabe? Sim. E também, assim, Sim. o trabalho está em constante processo, assim, né, de mudança. Como as pessoas falam, assim, artista tem fases, né, tem Uhum, a fase isso, fase aquilo, isso realmente é verdade, assim, sabe? Tem época que você está querendo pintar mais outras coisas, desenhar outras questões. Eu, por exemplo, assim, por muito tempo, pintei muito, assim, parede, né? Foi um trabalho que me colocou é, muito aí, assim, tipo, como se diz, no mercado, assim, né? uhum, Mas, como eu fiquei muitos anos fazendo, foi dando uma cansada, assim, sabe? Você vai ficando um pouco bitolado, sabe? Você acaba não uhum. se vendo muito resumido naquilo. Então, acabou que cheguei num ponto assim que comecei a querer colocar outras coisas que estavam engavetadas assim para fazer mesmo, sabe? Colocar para fora Uhum. aí da gaveta e botar em prática outros projetos. Sim. Entendi. E você falou lá que teve que sair, né, pra fazer o curso que Goiás não tem. Mas Sim, ontem eu estava conversando com a Milena, ela aham, citou que Goiás é uma cidade artística, tanto na sim. poesia, nas artes e tudo mais. Mas você acha que se você continuasse aqui na cidade, de interior, você ia chegar no mesmo patamar que está hoje? Na verdade, eu nem sei, assim, essa questão de colocação, como eu tô hoje, como eu não estou, sabe? Eu acho que isso é muito, como se diz, subjetivo, assim, sabe? Mas sim, eu acredito que eu tô, acho que no caminho certo, tô ainda trilhando um caminho que não tem fim, assim, né? Que não tem início, não tem Uhum. você tá sempre na Uhum. caminhada, assim, né? Você constrói seus objetivos. Eu não sou muito egoísta, assim, muito querer coisas demais,
Mas lógico que a gente tem os nossos objetivos pessoais, né? Eu acredito que Goiás tem isso de ser um berço artístico indiretamente, assim, né? Sim. E diretamente, né? Também, lógico. Sem querer, você tá num contexto que é muito inspirador, assim, né? Uhum. De carga histórica também muito legal, assim, muito relevante, né? Mas eu acredito que com certeza se eu tivesse ficado em Goiás, talvez a minha trajetória artística seria outra. Outra não no sentido inferior, talvez não, sabe? Talvez por questões de geográficas mesmo, talvez. Hoje em dia já não mais, mas talvez, assim, eu falo na minha época, mas eu sou jovem também, né? 15 anos atrás, né? Quando entrei na faculdade, assim, comecei a levar isso mais a sério, a gente já tinha, né, como se diz, esse acesso à internet e tudo mais, né, esse mundo Sim. globalizado, mas não é igual é hoje, por exemplo. Hoje em dia eu digo que Não, muito até, diferente. hoje em dia eu falo que até assim, o fato de eu estar em Goiânia me impossibilita em várias questões, inclusive Goiânia. Agora você imagina se eu estivesse em Goiás, sabe? É. Assim, eu digo hoje Uhum. em dia que a maioria dos meus trabalhos de design, de coisa, eu não vendo muito para cá, não, sabe? Uhum. Mais para fora, para outros estados, né? Santo de casa não faz muito milagre. A não ser quando você sai, a não ser quando você começa a ser reconhecido fora, né? E Sim. aí as pessoas começam a olhar um pouco assim pro seu quintal, né? Como se diz. Mas eu acho que seria assim um caminho bacana também. Hoje a gente tem exemplos como a Milena, por exemplo, né? Uhum. Que está trilhando seu caminho na sua raiz, né? Literalmente, e está conseguindo Uhum. alcançar seus objetivos, né? O seu espaço, de forma muito genuína e muito significante. É porque é muito interessante também para o artista, igual você até citou, a gente aqui em Goiás, a gente tem um contato muito direto com a arte, né, em várias Sim, escalas e maneiras diferentes. sim. Só que é interessante você ir para outros lugares e conhecer outras culturas para aumentar essa sua bagagem cultural, né? Isso com certeza Sim, influencia muito na sua obra, né? sim, sim. Enfim, tanto sobre mudanças assim de sair de perto da família ou estudar muito, se dedicar muito ao trabalho, eu queria saber quais foram as dificuldades que você teve no início da carreira. Sei lá, tipo, se muita gente não apoiou, se só você queria trilhar esse seu caminho, como que foi no começo para você? Foi complicado? Eu falo assim, as pessoas apoiavam, mas apoiavam no sentido assim, tipo, o Marcos é talentoso, o Marcos vai dar certo. O Marcos sempre foi talentoso, Uhum. ele vai conseguir as coisas. Mas assim, isso na maioria das vezes todo mundo escuta, mas o É. trabalho é muito solitário e sei que tem que peitar o mundo, sabe? A não Uhum. ser, assim, minha mãe, lógico, que sempre me incentivou, assim, sempre. Ela sempre, nunca me botava meio que para trás, assim, falar, mas será que esse é o caminho? Você não quer fazer outro curso? Você não quer fazer outra faculdade? Ela não, ela falava, se é isso que você quer, vai lá e faz que vai dar certo, eu confio, sabe? E Uhum. assim, mas eu falo que isso é uma questão que todo mundo tem, qualquer pessoa quando você chega nessa idade de ter que decidir, né, alguma coisa que é muito cobrado, né? Hoje em dia até menos está sendo cobrado isso, né? A gente chega num É. momento que tem que decidir. Às vezes cada um tem seu processo, né? Eu falo isso. Mas uma das coisas que eu senti assim mais dificuldade é você conseguir inserir no meio, assim, né? Eu cheguei em Goiânia, como eu disse, assim, minha família não tinha ninguém inserido nesse contexto da arte, do Uhum. design. A gente é de uma família muito, muito tradicional, assim, muito Sim. interiorana nesse sentido, assim, na hora que conseguir um emprego, conheço fulano de tal, para indicar. Então, esse caminho não serviu definitivamente para mim, assim, tudo que eu consegui foi eu tentando Uhum. infiltrar de alguma forma naquele nicho que eu achava que seria interessante para mim. Não no sentido de, como se diz assim, qual que é a palavra certa?
é no sentido de ser interesseiro nas coisas. Não, mas de objetividade, sabe? Eu falava assim, eu quero entender mais sobre design, eu quero saber qual que é a loja que tem, sei lá, a maior quantidade de peças de design aqui para eu conhecer. Fui correr atrás, tinha uma amiga que trabalhava lá, logo eu já comecei a trabalhar junto com esse pessoal, sabe? Uma coisa foi influenciando a outra. Como eu dançava na Quasar, era uma companhia muito relevante aqui, né? E de forma ou de outra as tribos meio que batiam, assim, sabe? Quando eu chegava em algum lugar do meio do design e falava que eu era bailarino e dançava na Quasar, as pessoas já viam isso como uma coisa massa, sabe? Já falava assim, nossa, que legal, o Marcos é bailarino da Quasar, conheço fulano de tal que já dançou na Quasar. Isso me ajudou muito, assim, todo mundo fala, nossa, mas a dança não tem nada a ver, não, mas para mim teve, sabe? Sim, Me ajudou, assim, de alguma forma, sabe? É do Mas eu mesmo era, meio, né? mas eu era muito objetivo, assim, sabe? Pesquisava, tentava conhecer gente da área, sabe? Ah, fulano de tal é designer em Goiânia. Queria saber quem que era esse designer, procurava, queria ser amigo, assim, conversar, saber como que era o trabalho. E não só gente daqui, sabe? Com a internet eu comecei a pesquisar gente de fora, né? E eu sempre tive uma questão que, assim, até no início, assim, da faculdade, parecia para algumas pessoas que eu era exibido, que eu era, gostava de me amostrar, mas não era. Eu tinha, assim, eu sempre gostei de internet, sempre tive redes sociais, então tudo que eu fazia eu postava. Tudo que eu achava legal eu divulgava. E naquela época eu postava porque eu vou postar o quê? Eu não vou ficar postando minha vida pessoal, minhas coisas. E eu queria me expressar de alguma forma, né? Então eu gravava vídeo dança, eu postava, eu pintava alguma coisa, eu postava. Quando eu comecei a pintar a parede, assim, eu gravava vídeo, sempre gostei muito de foto, de vídeo. Então, meu primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei uma câmera, então eu registrava meus processos, eu postava, as pessoas compartilhavam, gostavam, sabe? Comentava, então eu via que isso era um diferencial, assim, pelo menos na época, assim, da minha turma, assim, quase ninguém fazia isso, sabe? E quando fazia era com muito medo, muita vergonha, eu já não tinha Uhum. isso, sabe? Eu já ia. Tanto que eu tenho uma professora, assim, super chata lá da época, que um dia ela virou para mim, assim, poucos anos, assim, tipo uns 3 anos atrás, já tem quase 10 anos que eu formei, tem 8 anos. Uhum. Ela virou para mim e falou assim: quando eu vi que você postava aqueles desenhos seus, eu falava, Marcos, não vai com nada com esses desenhos xoxo, não. Falou desse jeito, sabe? Nossa, Só que ela falou assim que eu fui tão sem Meu vergonha, Deus. assim, que eu fui tão, como se diz, tão insistente, assim, deu a né, cara a tapa, né? de dar a cara a tapa e não, Uhum. não ligar para que os outros estão pensando, que eu tô conseguindo, assim, ela falou, sabe? Ela falou, Uhum. você foi muito sem vergonha nesse sentido, você foi lá e fez, né? Porque querendo ou não, você fica com receio, assim, tipo, eu já tive. Hoje em dia eu sou amigo de vários artistas que já são meio que consagrados aqui de outra época daqui de Goiânia, sabe? Uhum. E que falavam para mim, tipo, você me adicionou no Facebook, eu vi as coisas. Eu não dava muita moral, assim, não via muito caminho ali, sabe? Eu achava que era um jovem que tá postando a arte dele, que tá colocando coisa, mas não via muito. Só que aos poucos os caminhos vão abrindo, né? Quando você vai insistindo, né, na coisa, de alguma forma alguém vê, começa a gostar, quer saber como que você trabalha, e aí naturalmente você está inserido no meio, assim, né? Você está começando a trabalhar. Para mim foi muito disso, assim, de postar arte, postar desenho. Aí um amigo achou legal, você não quer pintar minha parede? Aí eu vou lá, faço, nem cobrava na época, Uhum. sabe? E aí uma pessoa começa a falar, outra começa a gostar, quando você vê, você tá levando aquilo como trabalho, sabe? Você já tem um nome, né? Uhum. Assim, você começa a ter visões, por exemplo, eu até depois que eu formei, eu não achei que a pintura ia ser um meio de ganhar dinheiro, de trabalho. Por exemplo, porque eu nunca tinha ganhado dinheiro com isso, mesmo sendo artista, mesmo desenhando, eu nunca tinha vendido, assim, coisa Uhum. relevante de falar, nossa, eu vou ganhar dinheiro com isso, ou vou conseguir me sobreviver dessa forma, sabe? Uhum. Aos poucos mesmo você começa, né, a ver que aquilo ali pode se tornar um trabalho, né? E, consequentemente, você começa a cobrar e ver que aquilo ali é um trabalho também, porque até então eu
lá. A pessoa gostava, eu ia lá, não sabia nem cobrar, fazia, achava que ia ser legal para poder postar e para as pessoas verem, né? Então é um trabalho muito de formiguinha mesmo, assim, sabe? Pouco a pouco, De né? pouquinho em pouquinho, né? Sim. Mas é o que o povo sempre fala, é ousar sonhar, né? Tipo, se você tivesse aqui em Goiás, com o povo falando, não sei o quê, o Marcos só tá com essa fase de jovem querendo sonhar demais, você ia Sim. estar aqui trabalhando de uma coisa nada a ver, mas você quis, foi atrás, sonhou e conseguiu chegar onde você tá hoje. Não, e eu vi assim, como eu não tinha muitos exemplos assim ao meu redor, então tive que buscar meio que fora, assim, sabe? Só que lógico, sem sair daquilo que eu vivo, né, da minha raiz e tudo mais. Uhum. Então acabou Uhum. que eu tive tendo exemplos de pessoas externas primeiro, assim, sabe? De designers de São Paulo, de artistas de outros estados, sabe? Daqui de Goiânia também, né? Porque quando você está em Goiás, seu objetivo é Goiânia, pelo menos pra gente era assim, né? É. Até Hoje em hoje, dia pelo já não é menos. tão assim mais, parece, sabe? Assim, quando você chega Uhum. em Goiânia, você já quer difundir outros caminhos também, sabe? Então, é um caminho assim que você vai deixando muito levar. Eu não sou muito de querer coisa muito rápida, sabe? Querer. Se eu quisesse, talvez eu estaria um pouco mais à frente. Mas eu não Uhum. tenho muito essa ganância assim, não, sabe? Uhum. Eu sou virginiano, eu gosto de organizar as coisas, de fazer tudo com calma. E ter certeza também, assim, sabe, das coisas, sabe? E eu tenho muito disso de acreditar, assim, às vezes, minha mãe mesmo gosta de falar muito, assim, mas nunca vi isso que você tá falando, mas não funciona isso, nunca vi isso com aquilo, eu falo, não, mas vai funcionar, eu sei que vai dar certo, sabe? É um negócio Tem que que vai acreditar, né? funcionar, que eu falo que eu tenho um sexto sentido bom, assim, sabe? Se eu vejo e eu acho que é massa, eu acredito que outras pessoas também vão achar que é massa. Eu acredito que outras pessoas pensam com a cabeça que eu tenho, por exemplo, sabe? Uhum. E se não atinge outras pessoas, e se não toca um determinado nicho, para mim tanto faz. Quero conversar, eu quero falar com mais pessoas possíveis, mas se não chega em todo mundo, isso não é todo mundo que se sente tocado de alguma forma, também para mim pouco importa, sabe? Sempre fui assim. Uhum. Agora, assim, passado todas as, vamos dizer, perrengues, dificuldades do começo, hoje em dia, o que que você olha para trás e fala, poxa, essa é a minha maior realização no meu trabalho? Tipo, que você olha com muito orgulho mesmo do que você já fez. É... Então, assim, a ralação continua, né? Eu não cheguei em nenhum lugar, não. Continuo ralando mais ainda, inclusive agora. Eu acho que é um momento que eu tô ainda mais ralando, por quê? Assim, como eu falei, eu fiquei muito tempo voltado para as artes plásticas, assim, fazendo muito trabalho de pintura, e eu sempre tive uma vontade muito grande de atuar mais no design de produto, sabe? Desde a época de faculdade eu tinha um projeto assim pessoal de, de trazer um pouco dessa cultura do artesanato de Goiás de alguma forma para o design, sabe? Uhum. E por conta de outros trabalhos, né, de outras demandas, eu não conseguia colocar muito à frente, assim, né? E aí os trabalhos foram consumindo, e eu falei, não, agora é a hora de eu focar naquilo que eu sempre quis fazer, que é trabalhar com design de produto, conseguir é, trazer artesãos de Goiás para acrescentar de alguma forma nesse trabalho, Uhum. levar um pouco desse trabalho nosso para outros estados, né, para outros nichos, assim, de alguma forma. E eu acho que esse é um trabalho que eu acho que para mim foi meio que um divisor de águas, assim. Chega num momento que você nada, e parece que você fica no mesmo lugar. E aí você, como é artista e quer movido a inspiração e Uhum. objetivo, você quer um pouco além, sabe? No sentido pessoal de trabalho mesmo, eu quero explorar outras coisas, né? Então eu comecei a ver, peraí, eu já tenho uma identidade visual, assim, né, de trabalho que as pessoas reconhecem, como transportar isso para o design de produto, né? Sem, Uhum. sem, sem fazer uma coisa mirabolante que não funcione, que não tem nada a ver com o meu trabalho atual, né? Então, o trabalho com barro que eu ando desenvolvendo com uma turma de artesãos aí de Goiás,
é um pouco essa transição, assim, do desenho meu, né, dessa identidade para o design de produto, né? Então a gente consegue ver essas linhas sinuosas, essa organicidade, né, dos trabalhos. E eu senti Sim, com que certeza. com esse trabalho eu estou conseguindo chegar em outros caminhos que só com a pintura, com o desenho, eu não estava acessando, assim, sabe? Uhum. Até mercados de outros estados, né? Outros públicos, tive que ralar muito, assim, no início, assim, de ter que... Questão de investimento mesmo, né? Você tem que... eu não tenho um patrão, eu não tenho uma empresa que está me bancando por trás, eu não sou movido a projeto de governo federal ou estadual, sabe? De incentivo à cultura, não. É um trabalho que eu peito na raça, sozinho. Então, eu tenho uma ideia de fazer tais objetos. É eu que invisto, eu vou lá, corro atrás do artesão, viajo, vou para Goiás, testo, dá errado, faço de novo, fico em processo, tenho que viajar para São Paulo, faço feira de design, é eu que fico lá em pé, eu que monto, eu que faço tudo. Por trás do trabalho tem toda a questão de marketing, né, também, que como eu sou fotógrafo, uma coisa já une a outra, né? Hoje em dia eu já tenho equipe, né? Tem um arquiteto, designer e artista que trabalha comigo, que me ajuda muito nessa parte mais burocrática, de criação também. Hoje em dia eu fico mais direcionado para a parte de criação, né? Tá. Mas eu acredito que é esse trabalho mesmo de design que eu estou, né, nesse caminho aí, uns 2 anos levando um pouco mais a sério. Eu acho que é um trabalho que está me deixando bastante realizado, apesar de ser bem difícil trabalhar com peça grande, assim, enviar, embalar. Você É. tem que ter estoque, peça que quebra, testar, enfim, tudo, nada na vida é fácil, né? Então eu sempre levo isso na cabeça que você tem uma ideia, você tem que peitar tudo, inclusive os problemas. Todo trabalho tem problema, né? Então eu acho que é isso, eu acho que eu respondi a pergunta, né? Ah, com Sim. certeza. Mas dentro disso, assim, das suas ambições, porque como você mesmo disse, seu trabalho ainda, sei lá, vamos dizer assim, está apenas começando, tem muita coisa para vir, né? Sim. Então, você tem um objetivo específico, assim, na sua carreira? Tem um ponto que você quer chegar? Ou você deixa isso mais em aberto? Assim, o objetivo a gente tem. Eu tenho vontade de crescer ao ponto de conseguir envolver mais pessoas no trabalho, sabe? Uhum. E, e transformar outras pessoas também, de alguma forma, sabe? O trabalho que eu faço com artesão, eu digo que ainda é embrionário, assim, sabe? Mas a minha vontade muito é de, às vezes, o artesão não depender apenas do turista que passa na cidade e que às vezes não valoriza o trabalho, sabe? Que às vezes ele já está cobrando barato e a pessoa que passa, estaciona no carro lá na frente e ainda quer pechinchar, sabe? Uhum. É um caminho do artesanato muito cruel, assim, sabe? É Sim. muito pesado. Eu digo assim que as pessoas às vezes até podem achar que, nossa, mas o Marcos está usando a mão de obra, né, do artesão para vender design. São peças caras, mas dentro do contexto do artesão, eu tento ao máximo gratificá-lo financeiramente, até em questões além de financeiras, o máximo possível que eu posso, sabe? Para a realidade deles, assim, sabe? Aham. Sim, sim. Então, e eu acredito que isso abre a cabeça deles para outros trabalhos também, sabe? Sim. Ou para conseguir enxergar outra forma de sustentar, de ganhar dinheiro, Aham. sem depender apenas daquele meio ali, né? Porque geralmente essas pessoas não têm redes sociais, não têm empresa, né? É. Não tem outro meio, né, de trabalho. Eles não são coitados, assim, eu sempre falo para todo mundo, artesão não é coitado. Pelo contrário, artesão são mestres, assim, sabe? Eu falo que eu trabalho com mestres, assim, são pessoas que têm quase 5 vezes a minha idade, 3 vezes, e vem de geração a geração. Quem sou eu perto deles, sabe? Uhum. Assim, eu sou só um jovem designer que estou querendo
dar prosseguimento ao trabalho deles, mas de forma mais contemporânea, assim, com diálogo direto com o design. Não sei se vocês estão me entendendo, assim, Sim, é sabe? como se fosse uma consultoria, né? Você mostra para ele novas formas, como é que Sim, funciona. sim. E ele acaba que pode aplicar Sim. pro jeito dele. Por exemplo, um artesão que eu já trabalho, que eu conheço, eu fui lá há pouco tempo com a minha mãe, que minha mãe estava querendo comprar uns pratos. Minha mãe quis comprar os pratos, aí ele falou o preço, eu falei, não, tá muito barato, não vai vender por esse preço. Eu entendo o contexto deles, que tipo assim, se a pessoa passa lá para comprar um prato e o prato é R$ 10 e o do vizinho também é R$ 10 ou é 9, não, ele não vai conseguir vender por 15, a não ser que ele faça uma coisa diferente naquela Sim. peça que o vizinho não faça. E isso agrega valor. Isso eu tento falar muito com eles, assim, para as peças deles, não para as minhas peças, que são eu que crio e assino, né? Lógico que com respeito à identidade de cada um deles. Mas eu tento dar esses toques para eles também, assim, sabe? Tipo, Uhum. se a sua xícara é assim, por que que ela não pode ser um pouco diferente para você conseguir cobrar um pouco mais caro? Porque o fulano do lado não tem essa xícara se você fizer. Às vezes é um detalhe mínimo, sabe? Uhum. Mas para eles não é porque como cresceu fazendo a mesma coisa às vezes, né? É um, Aprendeu de geração, igual você falou. e é um vício do trabalho, sabe? De Uhum. mercado. Igual quem faz panela de barro, só faz a mesma coisa há não sei quantos anos. Ninguém nunca pensou numa alça diferente para uma panela de barro, por exemplo, ou um Uma coisa formato. mínima, né, que seja. Mas eu entendo porque às vezes vive daquilo ali, não tem tempo às vezes de pensar em coisas novas, né? Porque se você for perder tempo para ficar fazendo coisas novas, você acaba perdendo trabalho, perdendo venda, a não ser que, Uhum. que venha uma pessoa igual eu e peitei, né? E Uhum. investir, por exemplo, na pessoa, sabe? E falar, não, vamos testar até dar certo esse produto, entendeu? Porque até um produto dar certo, você tem que fazer umas 10 vezes, às vezes, sabe? Aham. Para poder dar certo, né? Então, eu acho que o meu objetivo maior é esse, assim, é tentar transformar outras pessoas também, ao ponto de eu não estar tendo que trabalhar sozinho, né? Igual eu falo hoje em Aham. dia. Hoje em dia já tem outras pessoas, mas eu acho que quanto mais comunidade, mais entorno a gente conseguir movimentar de alguma forma, melhor, sabe? E eu Uhum. acho que hoje em dia as pessoas cada vez mais estão se interessando em. Elas não compram uma peça só porque ela é bonita, sabe? Ela compra porque tem uma história ali por trás, porque tem existe uma conexão de afetividade de outra forma ali, às vezes, sabe? Entendi. Aham. O dinheiro hoje em dia vale diferente, sabe? A pessoa não vai gastar o dinheiro com qualquer coisa, sabe? Dinheiro hoje em dia é ralado, é difícil, né? Então, quando você vai comprar um produto, você quer saber quem fez, você tem um contexto ali por trás. Uhum. E isso é uma coisa que eu levo para o meu trabalho. Eu também não me interesso em fazer um trabalho só por conta de dinheiro e por conta de estética, por exemplo. Se ele não me move de alguma forma, para mim não me interessa, sabe? Entendi. Ah, com certeza. Eu tenho outra dúvida. Eu queria saber, você já visitou vários lugares, né? E Sim. a trabalho. E eu queria saber, é um pouco difícil essa pergunta, mas assim, qual foi o lugar que você achou mais legal, mais da hora, que te agregou mais coisa, você acha? Quando você Ó, visitou? eu acho que, assim, fora viagem de trabalho, fora viagem de lazer, assim, porque eu acho que Aham. viagem de lazer, tudo na verdade, é um lazer e trabalho, a gente nunca É. para, né? Buscando influência, inspiração, tudo mais. Mas eu acho, assim, eu sempre falo que eu não vou ser, como se diz assim, eu acho que a gente tem que olhar para o nosso quintal. Eu acho que Goiás me inspira muito. Assim, quando eu entro numa olaria ou no ateliê de algum artesão, eu fico louco. Eu quero fazer milhões de coisas, quero, sabe, inventar coisa, quero, enfim, fazer milhões de coisas. Mas, assim, um lugar que me fez ver outras possibilidades, assim, tanto de formas de trabalho quanto de ousadia, assim, eu falo no sentido, é São Paulo, sabe? São Paulo é uma cidade muito rica, você encontra de tudo, Muito diversa muito também. São diversa, Paulo é assim, mesmo. é um mundo muito, muito gigantesco, assim, eu conheci muitas pessoas lá, muitos designers, assim,
muitos artistas, cada um com a sua técnica, cada um com o seu objetivo, cada um com o seu material, sabe? Uhum. E eu acho que lá é uma cidade latente, assim, parece que quando você vai lá, você sai de lá cheio de inspiração, tem muita exposição de arte o tempo todo acontecendo, né? Hoje em dia tá difícil por conta da pandemia, mas sempre foi assim, sabe? Em todos os sentidos, sabe? E lá foi uma cidade que foi a primeira cidade que meio que eu fui assim fora de Goiânia para poder fazer alguma coisa assim que as pessoas pudessem ver com outros olhos, assim, né? Primeiro foi com pintura, eu fui fazer um trabalho com o Marcelo Rosenbaum, que é um dos maiores designers assim para mim, tanto como pessoa como de trabalho mesmo, assim, como ser humano. É uma pessoa muito iluminada, assim, que me deu a primeira chance, assim, né? A primeira oportunidade fora de Goiânia. Assim, ele como outros, assim, uma coisa foi puxando a outra, sabe? Eu tenho alguns amigos lá, então acho que lá é uma cidade muito que as pessoas acreditam muito, assim. Quando eu fui fazer a minha primeira, lá tem uma feira que chama Feira na Rosenbaum. É uma feira que deu início por conta, com a iniciativa do Marcelo Rosenbaum, para promover novos designers de produção autoral, Massa. pequenos designers, assim, né? Que às vezes Aham. não conseguia acessar o mercado maior, né? E aí eu fui fazer essa feira lá, assim, tipo, morrendo de medo, assim, falei, poxa vida, tipo, não conheço ninguém, quem que vai vir comprar minhas coisas, né, se as pessoas não conhecem? Mas não, a tribo que já conhecia, a feira já é um público que vai para querer conhecer, para comprar, sabe, para querer Apoiar, conhecer o designer, e é o designer que está lá vendendo, é um vendedor, então você tem um contato direto ali com a pessoa, você troca. Então foi indo para lá essas várias vezes que eu comecei a fazer meu network lá, assim, né, Aham. com empresas, com lojas que vai conhecer essas pequenas feiras, porque é lá que eles descobrem novos designers, novos artistas, né? Então acho que lá é um polo que para o design ajuda muito, assim, sabe? Ah, sim, não, com certeza. E você estava até falando agora, falando, não, por lazer ou por trabalho, e você já falou antes que assim, você não tem alguém, um chefe, né? Você é um Aham. autônomo. E eu queria saber mais ou menos como que funciona essa sua administração do tempo, se como é que você separa muito o trabalho, o processo. É porque o trabalho não é só você ir lá e fazer algo, né? Sim, Tem todo um sim, processo de criação. Mas eu queria sim. saber que se vocês têm um separação mais bem feita disso? Você tem horários reservados para isso? E se outras coisas que você gosta de fazer que não tem muita relação com a arte ou com o seu processo de criação, tem algumas coisas que são bem diferentes disso que você gosta de fazer também como hobby? Ó, eu tento ter uma rotina, assim, eu sempre Aham. morei no mesmo lugar que eu trabalho, né? Então, assim, minha casa sempre foi ateliê, sempre foi estúdio, sempre foi estoque, tanto que agora eu tô tentando já arrumar um outro lugar maior, porque a gente tá lançando Uhum. muita coisa esse ano, e eu vou precisar de mais espaço, sabe? Porque, enfim, questões mais técnicas. Mas eu tento meio que me dividir. Essa parte o virginiano entra mais forte, assim. Por exemplo, eu fotografo muito, né? Eu sou fotógrafo de arquitetura e interiores também. É um Ah, trabalho totalmente paralelo, né? Desse mais autoral de design, etc. uhum. Então, assim, a semana que eu vejo que está tendo muita procura de foto, eu tento não marcar nada além disso, porque eu sei que além de ir até a obra fotografar, eu tenho que ter um tempo para poder editar as fotos depois, né? Então, eu tento assim, essa semana eu vou fotografar mais, a próxima semana eu vou me dedicar à coleção que eu estou criando, né? Ao ver o processo, a ver como que tá os pedidos, desenhar também, se precisar, ou se tem alguma encomenda, né, algum trabalho mais da parte artística, aí eu tento ir me dividindo assim para não pirar, para não ficar resolvendo tudo ao mesmo tempo, sabe? Que isso Uhum. já me dificultou em algum momento, assim, sabe? Já me prejudicou assim, em questão de organização, sabe? Então eu Ah, sempre sim. tento fazer essa divisão. E assim, de trabalhos, eu dei uma parada na dança, assim, já tem uns 6 anos que eu não consegui dar continuidade, nem aula esporádica, assim, só para mexer, assim, né? Mas é uma coisa que eu já estou sentindo muita falta, mas agora com pandemia não tem nem como, né? É. Eu gosto muito de gastronomia também, cozinhar, sempre gostei. Eu falo que se eu não tivesse essa veia para o lado mais
artístico das artes plásticas, do design, talvez eu iria para esse caminho da gastronomia, assim, que eu gosto muito também, sabe? Mas eu acho que é só. Eu acho que é só. Isso é muito artístico, né? Tem várias vertentes artísticas dentro. Vários Tipo sentidos. assim, eu falo, por exemplo, assim, que a cenografia, né, que é um trabalho que veio da dança, assim, eu sempre gostei muito de pensar as coisas como cenário, porque cenário, tudo é possível, tudo é permitido, assim, eu fiz design de interiores, mas eu nunca gostei de fazer casa, de decorar casa, porque eu achava muito bitolado, queria fazer coisa doida, queria pensar coisas diferentes, sabe? E como eu já dançava, como eu já estava nesse meio, então eu comecei a me explorar mais na parte da cenografia, porque você tem uma caixa preta, que é o teatro, e você pode usar ali qualquer coisa. Tudo é possível, sabe? Porque eu já fiz cenário de palcos enormes que coube numa sacola, assim, que eu entrei no táxi, fui lá e montei. Porque tudo é permitido, qualquer tipo de orçamento que você tem, se você tendo criatividade, você tendo esse feeling mais de não ter medo de fazer as coisas, você consegue, sabe? Então, só que assim, infelizmente o trabalho de cenografia é o que eu menos atuo, sabe? Por conta da questão que hoje em dia essa parte é muito desvalorizada, assim, né? A cena da dança, de teatro, tá muito desvalorizada, né, já tem uns anos aí já com essa mudança de governo, de pensamento, né? Então tá todo mundo sofrendo muito nessa parte. Mas assim, graças a Deus tem outras vertentes que eu atuo que acaba equilibrando, né? Então nunca dependi, por exemplo, só da cenografia. É um trabalho muito pontual, mas que eu falo que eu me realizo muito quando eu faço. São trabalhos muito pontuais, mas eu fico assim muito satisfeito. Inclusive, o último trabalho que eu fiz assim acabou sendo muito relevante, foi até com a Quasar. Foi um trabalho que a gente fez a convite da Vivara, uma marca de joias, né? Que a gente fez lá em São Paulo, assim, um cenário muito bonito. Eu fui indicado a um prêmio nacional como único projeto cenográfico que entrou na categoria, assim, sabe, de indicação. Então, assim, são trabalhos pontuais, mas eu sempre tento me dedicar ao máximo para fazer diferença, assim, quando eu faço, sabe? Mas que infelizmente não é aquilo que eu mais atuo, mas eu acabo usando esporadicamente, assim, para uma produção, né? Recentemente eu estava em Goiás, aí essa semana passada, eu estava fotografando uma coleção nova minha, que vai ser uma coleção que eu estou assinando com uma empresa de iluminação lá de São Paulo, que vende para o Brasil todo. Então acabou que eu tive que fazer, além de fazer a foto, eu fiz a produção cenográfica, assim, né, de locação, tudo mais. E sou o designer da coleção. Então acaba que tem algumas situações que eu me esbarro em várias funções no mesmo trabalho. E é cansativo, às vezes eu quase morro, mas eu gosto, porque eu sei que vai sair do jeito que eu quero, sabe? Do jeito que eu imaginei. Quando eu já penso um produto, eu já tô pensando como que eu vou apresentar ele para as pessoas, sabe? Assim, que tipo de foto que eu vou ter que fazer para poder apresentar aquele produto, a questão conceitual, tudo isso eu gosto de pensar, sabe? Às vezes eu tenho amigos fotógrafos que eu vou e faço, até para não me sobrecarregar demais, sabe? Mas eu acho até bacana quando pega esse combo meu assim e faz tudo tudo de forma autoral assim, sabe? Como você mesmo diz, né? Um artista multifacetado, né? É, eu sempre fui uma pessoa muito mais de exatas, né? Mas na minha escola agora, o IFG, a gente tem um contato muito grande com a arte, né? Até um Aham. campus daqui, ele é um campus que é muito mais voltado para arte, né? Sim, Tem sim. só edificações lá e assim, muito legal, sempre, mas eu sempre fui mais de exatas, mas eu nunca fui uma pessoa muito presa, sabe? Eu sempre fui uma Aham. pessoa comunicativa e tal. E Sim. lá eu tive muito contato com teatro, que eu achei muito legal, foi com o Sandro de Sim. Lima, você conhece ele? Aham, sim, Foi o com ele, Sandro. fantástico. O Sandro, ele é marido da Vera Bicalho, que é diretora da Quasar. Nossa, eu não sabia que era Sim, ela. sim, a Vera foi essencial assim na minha Aham. trajetória, sabe? Muito, muito mesmo, assim. Sou muito grato e ela sabe disso, assim. Eu não sabia que era ela, mas eu sempre achei interessante. Eu tive com dança também, com o professor Sim, Paulo, e é muito eu, massa.
Eu acho que tudo, assim, lógico, é da pessoa. Se você não quer fazer, não tem obrigação de ser feito. Aham. Mas eu acho que, assim, tudo que você consegue fazer, que às vezes, mesmo você achando que não vai te agregar de alguma forma, agrega. Sabe? Nem que seja para você ir fazer e falar, isso não é para mim, alguma coisa fica ali, sabe? Ah, De com alguma certeza. forma, sabe? Eu lembro que até lá na Quasar, quando eu entrei, assim, eu falo que lá foi a minha maior escola, porque eu entrei para dançar e saí de lá bailarino, cenógrafo, fotógrafo. E designer gráfico Sim. também um pouco, e um pouco mídias sociais, porque eu cuidava das redes sociais deles também na época, sabe? Então, assim, eles me davam abertura para eu poder fazer, sabe? Eu quero participar da criação do cenário de tal espetáculo. Eles via que eu tinha habilidade, disponibilidade e me dava abertura e ir lá e fazia. Eu me experimentava, era lá que eu tinha um contato com gente que conhecia as coisas, Uhum. que tinha mais experiência do que eu, e foi lá que eu aprendi muita coisa, assim, sabe? Mesmo achando que eu ia ter contato só com a dança, não, pelo contrário. Eu tive contato com tudo que eu faço hoje em dia. Inclusive, assim, um trabalho que muita gente não sabe, mas que assim, desde sempre, assim, depois que eu formei, por Uhum. conta das redes sociais, de cuidar das minhas redes e tal, e as pessoas gostarem, eu sempre produzi conteúdo para outras empresas. Então, além de todos esses trabalhos que eu citei, eu tenho uma empresa hoje em dia, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo só para isso. Eu cuido Uhum. de redes sociais de 5 empresas desse meio de Que arquitetura, legal. de decoração, sabe? Mas não é uma empresa que eu divulgo, que eu faço porque é uma coisa muito de, como se diz, muito de ateliê. Eu não tenho Aham. interesse de divulgar para ter mais clientes, até porque eu não consigo, porque eu que faço a parte de direção artística dessas empresas, né? Então, para fazer com mais qualidade, eu prefiro pegar menos. É. Então, eu nem divulgo, mas são empresas de muita relevância aqui, assim, no contexto, sabe? De iluminação, de esquadrias, de decoração, sabe? Aqui de Legal. Goiânia. Então, eu faço foto, a gente produz o conteúdo de cada semana, os posts, legenda, saque, tudo isso faz. Mas é um trabalho que eu não divulgo porque não é essa a função, sabe? Não é esse o meu objetivo de querer crescer com essa empresa. Ela é uma empresa que me fomenta, assim, sabe? Que eu Entendi. consigo oferecer minhas outras habilidades, como a fotografia, né? Então, eu acabo Uhum. participando mais dessa parte da produção mesmo, de um conteúdo mais autoral para essas empresas. E aí a Lorena que trabalha comigo, ela fica mais nessa parte de programar os posts, de criar o conteúdo mais textual, responder as pessoas, sabe? Uhum. Então, tipo, isso também é um trabalho que muita gente não sabe e que eu também faço. E eu não vejo problema nisso. As pessoas viam muito problema nisso quando eu fazia faculdade, quando eu comecei a trabalhar. Eles falavam, uma hora você vai ter que focar. Uma hora você vai ficar doido, uma hora não sei o quê. E eu já não, eu falava, gente, mas se eu posso oferecer, se eu consigo fazer, é melhor para mim, é mais vantajoso. Estou oferecendo uma cartela a mais de trabalho. Consequentemente, eu vou Sim, trabalhar sim. mais. Se às vezes Uhum. eu lembro que na época assim, tinha mês que eu quase não fotografava no início. E aí o meu trabalho artístico, de pintura, de parede, outras coisas, compensava. Agora imagina se eu só fotografasse, ou se eu Uhum. só pintasse, né? Então eu acho que o caminho seria mais difícil. Então eu, Ah, eu peitei em me explorar ao máximo, todas as minhas habilidades ali, sabe? uhum. Mesmo sabendo que isso poderia ser cansativo de alguma forma, mas eu vi isso como uma vantagem e eu falo para todo mundo, assim, às vezes eu tenho contato com gente recém-formado, já passou muitos estagiários comigo que tem esse mesmo medo que eu tinha. Mas se eu acho que você é multifacetado, se você tem várias habilidades, você tem que explorar ela ao máximo, que é vantajoso para você. Ah, sim. E eu acho que em qualquer profissão, assim, se você exerce uma profissão que não seja artística, mas se você tem vontade de investir ou querer abrir uma empresa que não tem nada a ver com o seu trabalho, eu acho que é mais do que válido. Você tem que se sentir realizado. A É. partir do ponto que aquilo já não te move mais, aí já não vejo o porquê disso, sabe? Uhum. Nossa, e assim, o bom de ter uma conversa com as pessoas, assim, principalmente essa com você, é que você acaba descobrindo coisas que a pessoa faz e você nem sabia, né? Sim. E nesse Sim. sentido, em vertentes, assim, que você trabalha,
principalmente as artísticas, eu acredito que você puxou muito da sua mãe, né? A tia Moninha. Muito, Então, muito. e ela tem o Instagram dela de arte, faz as obras dela e tudo mais. Como você se sente vendo ela hoje em dia tendo isso para ela, assim, trabalhando com isso? Você sente um orgulho dela? Como é que é? Então, assim, minha mãe sempre foi minha referência, assim. Todo Uhum. mundo fala, assim, tipo, mesmo ela não se vendo, eu acho que ela é uma grande artista, né? Eu Nossa, acho que ela ela, sim. eu acho que a vida encaminhou ela para uma habilidade foi ser professora, né? Que acabou, que acabou, como se diz assim, brilhando mais para esse lado. Mas isso Uhum. não quer dizer que ela não tem outras mil habilidades que eu cansei de ver desde quando era criança, minha mãe pintando parede das escolas, da sala de aula, sabe? Tentando fazer cartaz diferente, querendo fazer Uhum. atividades novas, assim. Então, acho que crescer com isso me deu mais combustível de saber que aquilo ali era legal. Tanto é que ela que me incentiva, me incentivou sempre, assim, né? Então, assim, agora que ela aposentou, né? Eu acho que deve ter já uns 3 anos. Eu que fiquei com essa questão, assim, tchau, mãe, já que a senhora tá com medo de parar, vamos fazer alguma coisa, vamos reviver algumas coisas que a senhora já fez, assim, é, né? Vamos fazer alguma coisa. E ela sempre me ajuda, ela foi minha ponte em Goiás. Então, quando preciso de um artesão, pegar alguma coisa, ou levar algum material, ou ver como que tá ficando, é ela que vai e vê, sabe? Uhum. E aí, quando ela aposentou, eu tentei meio que falar para ela: vamos fazer tal coisa, porque eu tenho um caminho, se você fizer, vai dar certo. Só que eu senti que, assim, a pessoa trabalha a vida inteira, ela quer o seu momento de descanso, então ela não leva como uma obrigação, vai fazer quando tiver Uhum. vontade, sabe? Tanto que ela fez uma linha de colares, deu tudo certo, assim, vendeu super rápido, e aí as pessoas ficavam cobrando, assim, ah, que dia que vai fazer mais, quanto vai ter mais? E não vai fazer, e tá tudo bem, sabe? Não é, ela não quer levar isso a sério ao ponto de ficar preso nisso, sabe? Uhum. Tem Se que ser uma daqui coisa um. orgânica, né? Sim, se daqui um. Já trabalhou a vida inteira numa coisa fixa, tendo que cumprir horário, tendo que fazer tudo, agora é a hora de fazer aquilo que quer, É, com né? certeza. Quer ter tempo para ir visitar neto, quer ter tempo para ir Sim. para chácara, vai, faz. E eu dei uma câmera para ela, sabe? Antiga, assim, que era do meu namorado. E ela tá achando o máximo fotografar. Minha mãe sempre amou fotografar, mas nunca explorou isso. Então, Que legal. tô tentando ver se a gente cria alguma coisa relacionada com fotografia para ela depois, sabe? Uhum. Porque tem muitas possibilidades, né? E eu fico tentando, de alguma forma, deixar ela sempre com combustível, assim, sabe? Uhum. No coração, Sim. porque é o medo da pessoa Não, quando quando para, né, de trabalhar, quando aposenta, é ficar parado. Aí você vai perdendo um pouco aquela questão de ter um objetivo às vezes na vida, né? Então É. acho que isso é bom para você sempre ter ali uma coisa que te aquece ali dentro. é. Não, e tipo, assim, pelo que eu vejo, pra ela não tem tempo ruim pra arte, né? Porque eu lembro quando eu fiz um mês com a minha namorada, eu falei assim, poxa, eu quero dar um presente diferente, não quero comprar nada, eu quero fazer alguma coisa. Aí eu Uhum. cheguei na minha mãe e falei, mãe, me ajuda a fazer alguma coisa, um cartãozinho assim. Ela falou assim, poxa, liga pra tia Simone que ela vai te saber ajudar na É, hora. Aí eu liguei pra ela chamou pra casa dela, a gente ficou um dia inteiro fazendo isso, e ela achou a melhor coisa do mundo pois fazer esse é. presente comigo. Você vê Nossa, eu que é uma gostei muito. coisa que às vezes ela aplicava de outra forma com os alunos dela, né? Com outras coisas, mas consegue aplicar em qualquer área, assim, né? Você chegou com uma ideia e ela já, a partir da bagagem que ela tinha, ela já te ajudou, né? Aham. Então, eu Sim, acho que sim, de sim. alguma forma ou de outra a gente sempre consegue usar tudo, assim, que a gente aprende, a nossa bagagem, sabe? Uhum. Eu queria agora, mudando um pouco de assunto, eu queria Aham. saber dos seus projetos em andamento e suas metas para o futuro. Eu imagino que você vai continuar sendo essa artista em várias áreas diferentes, né? Sempre explorando várias coisas Ah, eu diferentes. acho, eu acho que sim, a não ser que venha uma luz aí, alguma coisa, né? Enfim. Mas eu acho que sim, eu acho que sempre vai ter aí essas vertentes, assim.
A gente está com dois projetos bem bacanas assim para esse ano, que eu acho que a gente vai trabalhar mais nisso durante o ano, até porque ano passado, por conta de estudo que envolveu muita coisa que eu estava criando de peças, assim, de produto, eu tive que dar uma paralisada para porque tudo fica mais difícil, né? Como que eu vou poder comercializar peça agora, assim, tipo, na pandemia, tem que enviar por correios, né? Agora a gente já está fazendo isso com mais frequência, com mais habilidade, as lojas já voltaram, né, a abrir de alguma forma, agora que fechou tudo de novo, né? Mas ano passado a gente teve aquele momento que ficou bem parado, assim, né? Então eu coloquei algumas ideias na gaveta. Aí esse ano a gente vai começar com algumas coisas novas, assim, eu acho que era para a gente lançar, tipo, essa semana a coleção com uma marca que chama Itens, lá de São Paulo. Uma marca super relevante de design autoral de iluminação, que tem muito essa vertente de chamar designers que se relacionam de alguma forma com o trabalho artesanal, sabe? Eles têm já outras coleções, assim, tipo, que uma designer foi para uma comunidade e desenvolveu uma coleção com eles de capim dourado, por exemplo, sabe? Uhum. Ou um artesão que faz vidro soprado, sabe? E agora eles vão lançar pela primeira vez com barro, né? Com cerâmica comigo, em parceria com um artesão Castrinho, aí de Goiás. E com o artesão deles lá de São Paulo que faz latão. Então a gente fotografou essa semana passada aí em Goiás a coleção, que já tem quase um ano, tipo, que a gente está trabalhando na coleção. Só agora que a gente vai lançar. Só para você ver tanto que as coisas são demoradas, são cansativas, depende de vários setores para aquilo acontecer. Então tem quase um ano. Ela me chamou no início da pandemia para poder fazer a coleção e só agora que a gente está lançando, só agora que as peças ficaram prontas e que deu certo, sabe? Que a gente conseguiu, por questões burocráticas, lançar isso de alguma forma, sabe? Sim. E também, ano passado, eu comecei um projeto a convite das Mulheres Coralinas, que é uma associação daí, né? É um Uhum. projeto daí. Então, achei legal que, depois de tanto tempo, minha própria cidade tá olhando para o filho dele. Sabe Aham. assim? Tá vendo, tá começando a me enxergar, porque acabou que eu tive que ir para fora mesmo, assim, né? Tive que desenvolver outros trabalhos, e às vezes minha mãe mesmo me contestava, falava, mas as pessoas daqui às vezes não sabem tudo que você está fazendo. Falo, mas não tem não tem uma resposta para isso, assim, sabe? Eu tive que ir além um pouco. Quando eu fui trabalhar, fazer os testes com artesãos daí de Goiás, eu que tive que fazer, eu não tive que procurar uma associação ou ir até a prefeitura para, sabe, para mendigar ou para pedir alguma coisa, para fazer. Isso é uma coisa que eu detesto, sabe? Eu gosto sempre de seguir os meus caminhos próprios, assim, de tentar resolver as coisas tudo do meu jeito, para não ter que envolver outras questões, sabe? Porque aí eu sei que se der errado, eu que estou peitando É. mesmo, Aham. sabe? Assim, eu que consigo administrar tudo. E aí a Hebe, das Coralinas, me convidou. E a Hebe é uma pessoa que trabalhou a vida inteira com a minha mãe, tipo, melhor amiga, assim, de escola, de tudo, sempre foi uma referência para minha mãe. E hoje em dia eu estou trabalhando com ela. Elas me contrataram para dar uma consultoria para a associação, assim, da questão de criação de algumas peças, tudo online, assim, e teve alguns encontros presenciais, individuais, com algumas artesãs de barro, Uhum. sabe? Sei. Só que durante esse processo surgiu uma vontade, até delas também, de fazer peças maiores e que tenham essa linguagem um pouco mais para o design. Então a gente já está com uma coleção fechada já, de uns 7 produtos, de 7 peças, com umas Que massa. 7 artesãs também, que é uma coleção minha com elas. São criações minhas a partir do meu olhar para cada artesã. Então, Uhum. além da minha identidade, tem a identidade de cada artesã em cada peça. Eu fiz um mapeamento assim visual de cada artesã, o que cada um fazia, que era aquilo que mais sobressaía de característica de cada uma delas, e a partir daquilo a gente criou uma peça, sabe? Então foi Sim. uma mistura bem legal, assim, tem umas peças bem bacanas,
mas que eu acho que a gente ainda deve lançar daqui uns 2 meses, assim, depois que eu lançar essas luminárias, trabalhar bastante com os materiais, né, que a gente desenvolveu com a Itens. Aí depois a gente vem com o projeto das coralinas, e aí a gente vai apresentar para os lojistas que eu já trabalho, né, para a gente revender essas peças, né, é todo um processo que não é fácil, assim, é bem burocrático, assim, Burocrático. sabe? Aham. Então a peça vem de Goiás, chega até mim, eu desembalo, tem que conferir se está tudo certo. Se tem, eu sempre gosto de brincar assim, além do barro, colocar algum outro material mais moderno para dar um contraste. Então trabalho com latão, trabalho com resina, sabe? Aí chega aqui em Goiânia, eu tenho que acertar esse outro material, ver se dá tudo certo, se está encaixado. Aí depois embalo tudo de novo, coloco em caixa, transportadora pega. É sempre assim. Aí tira a nota fiscal, é um processo assim muito burocrático, às vezes as pessoas não imaginam, né? Vê a beleza, né? Vê o encantamento, mas não imagina que tem tudo isso por trás. É uma empresa, né? Não é uma brincadeira que a gente está brincando de fazer arte, brincando de fazer design. Não, é uma empresa. E a empresa precisa de cumprir com todos esses requisitos aí. Sim. E, assim, primeiramente eu queria desejar muito sucesso nos dois projetos que você falou. A primeira, desculpa, mas eu esqueci o nome, mas a segunda do Itens. projeto da Coralina, É, Itens e das Mulheres Coralinas. Não só nesse, mas em todos os projetos que vierem para agora. não, valeu, E obrigadão. antes de encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Não é nem uma Sim. pergunta, é tipo pedir um conselho seu. Aham. O que você falaria para alguém que quer seguir uma carreira artística, seja de designer, seja de, sei lá, músico, pintor, qualquer coisa do mundo da arte? O que você falaria para uma pessoa? Eu acho que você tem que tentar se informar. Eu acho que você tem que buscar aprender, estudar. É clichê falar, não, mas porque às vezes a pessoa já tem um talento, já nasce com aquilo, né? E às vezes acha que isso é uma vantagem. É uma vantagem? É, mas tem muita gente talentosa, né? A gente conhece milhões de gente talentosas, né? Então eu acho que assim, você tem que procurar estar inserido no meio certo. Se você admira alguém, tenta conversar com essa pessoa, sabe? Tenta ir atrás, tenta conhecer melhor como que essa pessoa trabalha, tenta se espelhar em outras pessoas. É bom a gente ter ídolos assim, sabe? Sim. Ou ter pessoas para se espelhar mesmo, sabe? E tentar ter contato com elas de alguma forma. Eu sempre tive isso, eu sempre fui muito curioso de querer saber como que funciona, como que é um estúdio de design, sabe? Eu nunca trabalhei em um estúdio de design e estou fazendo design, mas porque eu tenho contato com pessoas que a gente acaba trocando, sabe? As vivências, os processos, como que precifica a peça, como que trabalha, sabe? Como que monta uma equipe, como que você vai treinar a pessoa que trabalha com você. A gente não aprende isso sozinho. Ou você aprende com o tempo, mas você acaba tendo muito mais dificuldade, né? Eu acho assim que o trabalho, quanto mais você conseguir agregar pessoas, mais rico é. Ninguém trabalha sozinho. Sim. Por muito tempo eu trabalhei sozinho e fui me vendo muito bitolado. Consegui chegar num patamar que eu não conseguia ir além. Por quê? Porque eu estava sozinho. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Então eu acho que o trabalho no coletivo também é uma questão muito, muito, assim, que as pessoas criativas têm que pensar cada vez mais. Se você quer atingir outras pessoas, né? Se isso é, lógico, eu respeito a opinião de cada pessoa, mas eu acho que um trabalho coletivo agrega muito mais. Mesmo você sendo uma pessoa muito criativa, mesmo você sendo uma pessoa multifacetada, sabe? Uhum. Eu acho que ninguém é ninguém, é alguma É. coisa sozinho, sabe? Sim, tem que ter uma turma em volta, né, para fluir. Sim, sim, sim. Não, e para trocar mesmo. E às vezes, assim, o olhar de outra pessoa, você consegue enxergar coisas que você não via, sabe? Que às vezes você fica É. tanto naquela ideia Uhum. ali, às vezes, que você não consegue enxergar além daquilo, né? E buscar sempre um caminho autoral, assim, né? De trabalhos que falam sobre você, sabe? Que tem que você acredite, não porque outras pessoas estão fazendo, ou porque está na moda, ou porque Uhum. tem que acreditar, porque se você fizer uma coisa achando, né, outras questões, acaba não dando certo aí durante o processo, porque
basicamente você não acredita naquilo, sabe? É. Ou você só está visando outras questões, assim, ou dinheiro, ou fama, ou reconhecimento. E não é isso, não é só isso, é uma comunhão de coisas, né? Você só consegue com reconhecimento se você tem um trabalho que funciona, um trabalho bem feito, né? Uma coisa mais consistente. Caso contrário, você é mais um aí no mercado, sabe? É. Sim. Marcos, eu queria primeiramente. Ah, deixa o Matheus falar. Não, pode falar, não esquece. Primeiramente, eu queria agradecer. Eu não vi o tempo passar, a gente tá aqui há mais de uma hora conversando já. Achei Já muito foi, né? legal. Achei muito legal conversar com você. E assim, quem não conhece o trabalho dele, gente, entra lá no Instagram. O Instagram dele é Camargo Marcos, né? Isso, É aham. com o Marcos. E tem o de fotografia, que É, Olhar Marcos Camargo, eu acho. isso, que eu Esse. dividi para Aham. nichar mais, sabe? Fica mais Lembra fácil. que Marcos é com U, gente. Isso, Mas, Marcos. gente, é muito legal. Vão lá conhecer ele, vale muito a pena. É um trabalho que, como eu falei no começo, mostra muito personalidade. É um trabalho muito único. Eu sempre apreciei bastante. As pinturas dele também para ele são muito legais, são muito bonitas. Eu queria agradecer aí por ter essa oportunidade de conversar mais com você, conhecer um pouco mais. Eu achei muito interessante, muito agregador esse papo. Eu vou deixar o Matheus falar e depois você encerra pra gente. Mas muito obrigado. Beleza. Obrigadão vocês. Cara, primeiramente eu queria agradecer ao Marcos, alguém, né, que pros próximos. E, sim, Vocês são. Vocês Guim. Pouca gente sabe desse apelido. a gente pode. Não, Sim. mas assim, eu confesso que quando eu fui mandar mensagem, fiquei até com certo medo, sei lá, tipo, vai que a agenda dele tá muito cheia. Mas quando você topou, tipo, topou de primeira, sem mais nem menos, eu fiquei muito feliz. E Mas é acredito que é uma lógico. conversa que agregou bastante pra gente, vai agregar bastante pra quem for escutar, porque, sinceramente, eu sou muito seu fã, Marcos, por tudo que você já viveu, assim, tá onde você tá hoje. Eu te admiro muito, viu? De coração. Eita, obrigado, Mateuzinho. Mateuzinho cresceu na minha mão, esse moleque. Já rodei várias noites aí de carnaval para seus pais pularem carnaval e fica para eu poder ficar com você. Mas eu falo que a minha primeira realização, tipo, eu falo de paternidade, assim, desse sentimento, foi com vocês, assim, Aham. né? Com o Matheus, com o Gug, né? Assim, Sim. enfim. E ver, assim, depois de um tempo, a gente está aqui hoje conversando, né? Sobre questões, né? De trabalho, assim, de projetos de vida, eu fico, assim, muito feliz e eu acho que vocês estão num caminho muito, muito massa, assim, muito vanguardistas aí no meio de vocês, em Goiás, assim, no meio dessa turma, né, bora fazer um É, podcast, vamos falar sobre coisas, né, vamos dar algum tipo de conteúdo, né, para as pessoas, aham. informação, alguma coisa interessante, e eu acho que com certeza vocês vão colher frutos aí, futuro. Às vezes pode ser que a caminhada seja mais demorada para uns, outros para outros nem tanto, sabe? Mas uma hora Uhum. chega, sabe? Assim, uma hora vocês vão vendo o retorno nesse trabalho aí, com certeza. Amém. Muito obrigado. É isso, então. Obrigado por ter participado Foi e muito pelas legal, gente. Eu que agradeço. Um abraço aí Então, e espero que em breve a gente possa se encontrar aí, sim, com fazer certeza. fazer ao vivo aí uma parte Sim. 2. Com Pessoalmente. certeza. Então é isso. Obrigado, galera. Até quem ficou Falou, até gente. Um aqui. beijo É aí pra Valeu, nóis. vocês. obrigado. Obrigado. Mais.